300 horas de conteúdos que entrariam no mesmo currículo do paramédico. Sim. Mas é diluído em 6 anos. É diluído e não é feito assim, conexões. Não né? gera um resultado prático. Exatamente, que gera uma formação. Exatamente. Então vamos dar uma olhada aqui, Dan. Agora você vai ver que começa a coisa. Grades e temas. Aí eu separei aqui, ó. A portaria ela fala assim, ó, profissionais de APH móvel. Quem são os profissionais que atuam no APH móvel, que pelo menos eram previstos atuar no APH móvel em 2002, quando a portaria 2048 foi publicada? Aí ele coloca, primeiro, os profissionais não oriundos da área de saúde. Quem eram os profissionais que não eram da área de saúde, que iam trabalhar no APH? Profissionais da área de segurança, aqui ele não especifica. Se é policial, deve ser policial, vigilante, segurança, e está aqui nessa área. Bombeiros, e aí ele bota geral, de uma forma genérica, bombeiros, mas lá no texto da portaria ele se refere mais aos bombeiros militares. Condutores de veículos de urgência, tipo B, C e D. Aqui ele bota primeiro B, C e D. Que esses todos aqui, eles têm a mesma formação de APH, a mesma carga horária, tudo, a mesma formação você forma esses profissionais aqui. Segundo grupo, aí ele bota o condutor de veículo de emergência tipo A, que é um profissional que vai transportar pacientes eletivos, que ele tem uma capacitação já mais enxuta. Depois tem os telefonistas auxiliares de regulação, quem recebe a ligação lá no SAMU, e os radiooperadores, que são 2 profissionais que atuam dentro da central de regulação. Com isso, a gente fecha aqui os profissionais não oriundos da área de saúde. E aí ele fala dos profissionais oriundos da área de saúde. E aí ele divide em 3 categorias: auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. E aí cada um desses aqui, segundo a portaria 2048, ele tem uma carga horária mínima para poder atuar no APH. Ele chama de mínima, porque é um nivelamento. A gente sabe que o máximo não tem teto. Mas o mínimo para começar a dizer, olha, você quer atuar no APH, venha com isso aqui, você tem condição de ir para o plantão. Essa é a primeira categoria aqui. Profissionais de segurança, bombeiros e condutores de unidades tipo B, C e D. 200 horas, que é a maior carga horária de todas. Condutor de veículo de urgência tipo A. Carga horária de 64 horas de capacitação. Telefonistas auxiliares de regulação e radiooperadores, é a mesma formação os dois, carga horária de 56 horas. Aí nós vamos agora para os profissionais da área de saúde, começando com auxiliares e técnicos de enfermagem. 154 horas, enfermeiros 130 horas e médicos 120 horas. Eu confesso para você que quando eu vi, por exemplo, essa diferença de carga horária, por exemplo, porque o condutor de ambulância ele tem 200 horas e aí diminui o técnico de enfermagem 154, diminui o enfermeiro 130 e diminui para o médico 120. Por que isso? O que é que justifica essa diferença? Por exemplo, a graduação de medicina, a carga horária é muito maior. O nível, a quantidade de conhecimentos para atuar no suporte avançado é talvez maior, porque são muitas variáveis. Então, por que a carga horária é menor? Qual é a justificativa disso? Conversei informalmente com algumas pessoas e a explicação seria assim, seria 2 explicações. Uma mais forte, são 2 elementos. Um elemento mais pesado na história e um elemento mais leve, mas que ambos explicam. Primeiro, teoricamente, o médico, o enfermeiro e sucessivamente, por ter já uma formação mais extensa, já vem mais preparado. A serem preenchidas. Teoricamente, ele já vem mais preparado. Sim. Então, ele precisa de menos ajustes, certo? Só que isso é questionável, porque ele vem mais preparado, talvez ele teve mais carga horária de treinamento na área do que, por exemplo, o condutor lá na formação. Mas para o que ele precisa saber, na área dele, não significa dizer que falta menos para completar. Talvez falte muito mais, porque o que ele precisa saber é muito maior, a quantidade de conteúdo. E a segunda seria, se eu não me engano, isso está escrito em algum lugar da portaria, ou alguém me falou, pela disponibilidade de tempo para se capacitar, que também não deveria entrar em consideração. Ah, porque ele já está trabalhando em 2, 3 empregos e então ele não vai ter tempo de se capacitar. Até porque, assim, a realidade aqui, gratuito. Então, mas, e aí, Léo, é interessante isso, porque, por exemplo, eu semanalmente daqui, que é aqui é o CEP, que é o Núcleo de Educação Permanente. E assim, o menor público, percentualmente falando, é sempre o médico. Sim. Sempre. Sempre é quem menos procura. É quem menos procura. E ali a diferença do técnico de enfermagem para o enfermeiro é a mesma explicação. É que o enfermeiro ele já vem da graduação de enfermagem com a bagagem de APH mais preenchida do que o técnico de enfermagem que precisaria de uma capacitação maior para poder atuar. Sim. Essa é a justificativa. Então, você tem ideia de quantas horas são a formação de paramédico nos Estados Unidos? O paramédico nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse documento aqui. Desde ela me mandou esse documento aqui, ó. Quando eu pedi ao desde como ela formou paramédica lá, então ela me mandou esse documento
Lá, inclusive, eles estão em processo de revisão lá, de formação de paramédico, etc. Então, esse aqui é um documento de 2021 que fala do National Emergency Medical Service, que é uma padronização federal para formação de profissionais de urgência e emergência. E aí, cada localidade tem as suas preferências e tem as suas próprias legislações, as suas próprias peculiaridades. E aqui tem alguns conteúdos aqui, mas deixa eu trazer aqui um histórico, né? Aqui é uma linha do tempo que mostra o desenvolvimento. Aqui é interessante, isso aqui mostra os níveis de aprofundamento. Isso aqui ele vai mostrando camadas de aprofundamento. E aqui ele mostra aqui, 4 tipos de profissionais. Tem o Emergency Medical Responder. Esse profissional, esse primeiro nível aqui, que é o primeiro atendente, é o nível mais básico de atendimento. Eu acho que seria o equivalente aqui, se tivesse que trazer um equivalente no Brasil, não tem, tá, no Brasil. Mas aqui seria praticamente assim, talvez o mais próximo, um brigadista. Sim. Um brigadista talvez seria o mais próximo do que o brigadista faz. Aqui nós encontramos formações de cerca de 60 horas para essa categoria aqui. Depois nós temos, lá tem os técnicos de emergências médicas, que é um profissional de nível técnico que faz o atendimento pré-hospitalar. Aqui, nós temos aqui uma formação, se eu não me engano, em torno de 300 horas, 200 a 300 horas de conteúdo. Me confirme, viu, se está correto isso aqui. Depois eu vou pular aqui para o paramédico. Eu vou até passar essa parte aqui do avançado, eu vou para o paramédico. O paramédico é um profissional de suporte avançado de vida, que atua nas ambulâncias dos Estados Unidos, que lá não é o médico que vai para a ambulância, é o paramédico, é um profissional formado com o DNA do APH e que faz o suporte avançado na cena, entuba o paciente, faz a descompressão torácica, praticamente tudo que o médico faz aqui no Brasil, o paramédico faz lá. O paramédico ele tem uma formação ali que vai de 1.500 a 3.000 horas, que é um treinamento que é feito ali mais ou menos em 2 anos a 3 anos. A formação do paramédico é uma formação bem mais robusta. Então, se você olha um médico hoje no Brasil que fez a faculdade de medicina e que faz mais 120 horas para atuar no APH, ele está muito longe de ter o conhecimento do paramédico nos Estados Unidos, no meu entendimento, entendeu? É lógico. E outra, se você pegar assim, por exemplo, a carga horária do profissional médico, assim que ele foi disponibilizada durante a sua formação. E você destrinchar aquilo ali, essa carga horária desses 6 anos aí diluídas, a carga horária que de fato é voltada à emergência é muito pouco. Então, assim, eu sei que os conteúdos eles se conectam de alguma forma. Então, você tem aula de anatomia, você tem aula de fisiologia, você tem, óbvio. Então, eu ainda incluiria alguns desses na carga horária. Mas se você realmente colocar de fato o que é relevante para o profissional atuar na emergência, eu não estou nem falando de APH, eu estou falando de emergência de uma forma geral. E eu penso assim, viu, Dan? Mesmo que tenha um conteúdo aí, vamos que ele chegue a 300 horas de conteúdos que entrariam no mesmo currículo do paramédico. Sim. Conteúdo de anatomia, de fisiologia, de não sei... Mesmo que chegue a isso, que talvez não chegue. Sim. Mas é diluído em 6 anos. É diluído e não é feito assim, conexões. Não gera um resultado prático que gera uma formação de quem está pensando 100% ali. Ele aprende desconectado de tudo, anatomia, fisiologia. E depois tem que ir juntando isso tudo. E aqui, aí a Deise, ela me falou uma coisa interessante hoje, que até vou compartilhar lá. Porque assim, que a prova de paramédico, ela é muito difícil. Até que sabe quando eu conheci a Deise? Deise, quando ela estava estudando para fazer as provas, porque lá assim, você se prepara, é como se fosse uma prova, eu não sei, tá, pessoal? Às vezes eu posso estar falando até uma bobagem aqui, mas pelo que eu aprendi, pelo que eu conversei, existe um exame nacional para se tornar um paramédico, um exame estadual, não sei se é nacional ou estadual. Então você se prepara e depois você tem que se submeter à prova. Então, para você virar, você tem que passar na prova. Como se fosse uma prova, vamos dizer, do OAB. É o que eu sou a favor, inclusive. Eu acho que na medicina deveria ter isso, por exemplo. Teoricamente, você passou... E essa prova, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Então, hoje existe uma deficiência muito grande de paramédico nos Estados Unidos. Porque tem menos gente que consegue se formar do que o país precisa. E aí, por esse motivo, não sei se é por esse motivo, ou a Deise me falou que o Advanced Emergency Medical Technicians, não sei se ele cresceu pelo fato de ser muito difícil chegar a um paramédico. Então, hoje, está tendo um profissional com nível avançado, um técnico nível avançado, que faz mais coisas e que acaba preenchendo essa lacuna por a falta de paramédico. Então, isso foi algo que Deise me falou, depois eu vou ver até se Deise está comentando aqui. Aqui, ó, a Deise falou, exato, são entre 280 e 340 horas para virar AMT, técnico de emergências médicas. Não temos treinamento semanal e sempre no mês de novembro temos que fazer provas para continuar atuando. Ou seja, anualmente existe uma recertificação. O profissional ele é obrigado a
se manter atualizado para continuar. Então, isso é verdadeira cobrança. No Brasil, falta isso. Eu sou totalmente a favor disso, para ser sincero. Mas é uma coisa interessante, e uma das coisas que me dão vontade, sabe, Dan? E por isso que a gente criou a área de APH no mundo, é justamente a gente entender assim, poxa, o nosso APH brasileiro, ele está em desenvolvimento, Sim, ele é um sim. adolescente. Sim, sim. E ele é um adolescente que precisa evoluir. Então, em qual sentido? A ideia não é pegar aqui e falar, criticar nosso APH brasileiro. Pelo contrário, eu sou super fã do que foi construído até agora. Porque saiu de onde não tinha algo organizado para algo organizado que com certeza está ajudando a salvar vidas. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente está num processo evolutivo onde a gente precisa participar de tomadas de decisões e fazer coisas para que nosso APH continue melhorando. Sim. E aí eu me pergunto, o que é que nós temos para aprender com serviços mais maduros? Por exemplo, na França, trouxeram da França o sistema de regulação médica para implantar. Ok, mas a parte dos profissionais que atuam é totalmente diferente da França. Então, o que é que a gente pode trazer dos Estados Unidos, da formação? Aprender com quem já passou por esse processo, muitas vezes, e adequar a nossa realidade. Quais boas práticas podem ser implementadas? Exatamente. Acho que, assim, implantar uma prova para continuar atuando, por exemplo, uma prova que poderia ser aplicada pelo próprio conselho de classe, em se tratando, por exemplo, de profissional de saúde, já que são médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, poderia ter uma prova anual, porque no Brasil, como não existe uma sociedade de paramedicina, uma sociedade de atendimento pró-hospitalar, né? Hoje existe a sociedade falando de medicina de urgência e emergência, por exemplo, a Abramed, vai existir o Conselho Federal de Enfermagem, os conselhos regionais, etc. Então, mas não existe uma sociedade que cuide, até porque são vários profissionais. Então, como seria feita uma prova como essa? Para requalificação, seria uma maneira de manter o APH em um nível mais elevado. Certeza. Mas isso aqui que a gente está falando, pessoal, é só uma discussão, locubrando, de coisas que mas poderiam fazer o APH crescer, viu? Mas obrigado, viu, Deise? Aqui, ó. Sim, o AMT cresceu 60%, principalmente nos 3 últimos anos. O AMT, o Advanced Emergency Medical Technician, cresceu muito porque como tem pouca gente formando paramédico, pela dificuldade da prova. Você acredita que teve um colega nosso agora, primo de um médico amigo meu, que está na Califórnia, ele procurou o IBRAP e assinou a Universidade do APH para se preparar para se tornar paramédico nos Estados Unidos. E se eu não me engano, Dan, para você poder fazer a prova de paramédico, me confirme isso também, viu, Deise, se eu estiver correto aqui, você precisa primeiro ser um técnico de emergência médico, você precisa de 2 anos, por exemplo, de experiência para poder se submeter à prova de paramédico. Você não vai direto para o paramédico. Se eu não me engano, eu li, me parece que eu li isso aqui nesse material, me parece que Deise me falou que essa foi a história dela. Então você vai subindo, né, os degraus. E aqui ele explica nesse documento as diretrizes gerais. Aí você vê, ele fala, por exemplo, aqui, ó, de todas as habilidades, qual é a diferença das diferentes profissões? Na preparação, anatomia, fisiologia, fisiopatologia, e depois ele fala de trauma, de clínica, de tudo. E aí ele vai falando qual é a diferença, o que é que você agrega sempre na próxima formação. Ele traz uma série de coisas aqui. Muito bacana esse documento e a gente com certeza vai progressivamente, com o passar do tempo, aprofundar bastante nesse entendimento para a gente poder contribuir com o APH brasileiro. Cabe uma live sobre. Não, isso aí já tá previsto a gente convidar uns 2, 3 paramédicos americanos. Eu já tenho como amigos hoje lá nos Estados Unidos, tem a Deise, tem o Rafael Porte. Rafael Porte, ele era bombeiro militar no Brasil, ele já tá há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Ele é o G da Marinha, mas ele é paramédico do complexo da Disney. Ele é paramédico lá, tava no Rally dos Sertões. A gente conversou lá no Rally dos Sertões bastante. Tem vários brasileiros lá nos Estados Unidos, a Ednei conhece também muita gente, tem um Frazão também. Aos poucos a gente vai estar conhecendo e trazendo essa experiência para cá. Inclusive a oportunidade profissional que existe para ir para lá, porque lá tem uma deficiência. Então quem aqui está capacitado e abre essa porta aí é uma possibilidade grande de profissionalmente de quem sabe migrar para trabalhar nos Estados Unidos. O que a gente quer é que os bons profissionais fiquem no Brasil para a gente melhorar nosso APH, mas está aí a oportunidade profissional às vezes a depender. A Deise falou aqui, outra coisa, você perde o teu certificado, ou melhor, dizendo que você não pode mais dirigir ambulância se caso você for pego no trânsito por dirigir embriagado ou por drogas. Sua vida social conta. Então você perde seu certificado se você fizer besteira na vida social. Às vezes as pessoas dissociam, né? Dissociam as coisas. Ela falou, sim, você precisa de 2 anos de AMT ou mesmo no hospital como técnico para poder se inscrever para ser paramédico. Tem que ser técnico no hospital. Você acaba que vivencia. Na verdade, a profissão de paramédico, ele exige uma experiência profissional de 2 anos para você poder se tornar paramédico. Então não é só a formação do paramédico. Exato. É a formação mais essa experiência, se eu não me engano, é isso. Não sei se você pode chegar e fazer a formação de 1.500 horas, 2.000 horas, 3.000 horas e já ir direto para o paramédico. Não sei se uma coisa substitui a outra. Mas esse é o nosso panorama aqui. Temos vários profissionais e o Brasil
instituiu através da portaria 2048 uma forma de nivelar minimamente um profissional para que ele possa entrar no APH, sabendo que esse minimamente é longe de ser o ideal, mas é o minimamente. Enfermeiros têm portas abertas aqui nos Estados Unidos, entre outros profissionais de saúde. Os Estados Unidos estão precisando desse conhecimento lá. Então, cada investimento que você faz em você aqui, você sabe que você está abrindo suas portas para o Brasil ou até mesmo para o exterior. Vamos lá. E aqui, lá na portaria, então, ele traz para a gente assim, ó, temas, conteúdo, habilidades e carga horária. Para cada profissão ele traz essa tabelinha aqui. Eu vou até jogar isso na tela, porque eu quero mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu jogar aqui no Google aqui, para vocês entenderem. Pessoal, se vocês digitarem portaria 2048, primeiro link do Google é a portaria. Então, abrir aqui a portaria. Tudo isso que a gente está discutindo é esse documento aqui, tá? Lá embaixo, no último capítulo, capítulo 7, já vou direto aqui, ó. Já vou aqui pro capítulo 7. Tô aqui, ó. Aí ele traz assim, ó, Dan, tá vendo? Temas, conteúdo, habilidade, carga horária. Então essa tabela é a tabela aqui, ó, profissionais não oriundos da área de saúde, segurança, bombeiro, condutores, BCD. Aí ele traz todo esse conteúdo aqui com a carga horária teórica e prática e no final ele traz a carga horária aqui, 200 horas. Então é essa tabela, eu simplifiquei aqui o entendimento pra gente. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.